Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022. Como de costume, a gente começa passando sempre pelo cenário local. A gente teve por aqui uma semana que foi de queda, na verdade, tanto aqui no Brasil como para os principais mercados globais. O Ibovespa recuou aí 3,94%, cotado a 107.519 pontos. Por aqui, a semana foi marcada por dias com menor liquidez por conta da Copa do Mundo e os ativos brasileiros continuaram sendo pressionados pela política fiscal. Na quarta-feira, o cupom manteve a taxa Selic em 13,75%, como esperado já pelo mercado, e com um comunicado reforçando a preocupação com a dinâmica fiscal do país. Na semana, as empresas ligadas a commodities como Suzano, CSN, Mineração e Vale registraram as maiores altas, puxadas por notícias de reabertura da China. Na outra ponta, Localweb, CVC e Magazine Luiza caíram pressionadas pela alta dos juros futuros por aqui. Na política, o presidente eleito Lula ele anunciou os primeiros ministros do seu governo. Destaque para o mercado foi a confirmação de Fernando Haddad como ministro da Fazenda. É um nome que já vinha sendo ventilado aí já há algum tempo e, de fato, se confirmou como novo ministro. Além disso, o Senado aprovou a PEC de transição em 2 turnos, com ampliação do teto de gastos de 145 bilhões de reais para acomodar o programa Bolsa Família. O texto agora ele segue para aprovação na Câmara dos Deputados. Tá? Olhando para o cenário internacional, nos Estados Unidos os índices tiveram a pior semana desde setembro, ainda pressionados por temores de possível recessão econômica. A inflação ao produtor subiu 7,4% em novembro, indo acima da expectativa, e a inflação núcleo, excluindo energias e alimentos, também veio um pouco maior do que o esperado, em 6,2%. As atenções se voltam agora para dados de inflação ao consumidor, que será divulgado nesta semana, antes de mais uma decisão do Federal Reserve na quarta-feira. Tá? Já na China, os índices chineses tiveram uma forte recuperação ao longo da semana após autoridades de saúde do país anunciarem novas medidas de flexibilização na política zero Covid. Dados de importação e exportação contraíram no mês de novembro e os índices de inflação ao produtor e ao consumidor desaceleraram também, mostrando os impactos das restrições na atividade econômica da China. E por fim, o IFIX, nosso fundo de índice imobiliário, ele recuou aí 0,95% na semana, também em linha com as preocupações fiscais, indo no mesmo sentido do nosso índice de ações, o Ibovespa, tá? Vou chamar agora o Leandro para comentar um pouquinho de moedas aqui para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. A gente teve uma semana basicamente reduzida de liquidez, né, como disse o Gustavo, por conta da Copa do Mundo. O que a gente viu é um cenário basicamente aguardando, né, toda essa definição que foi confirmada aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que era o nome que a gente estava mais esperando, né, o mercado estava mais esperando por aqui. Apesar de, né, ter uma volatilidade logo no começo, depois o dólar voltou aos patamares aí do 5,24, 5,25, mas chegou a beliscar ali os 5,27, 5,28 durante o anúncio, tá? O mercado ainda está digerindo, né, digamos assim, esses nomes que foram anunciados pelo presidente Lula, não só do Fernando Haddad, como outros nomes, né? E a gente não teve um cenário tão bom, por enquanto, lá fora, né? Que as bolsas também caíram, como vocês puderam ver aqui com o Gustavo, tá? A perspectiva da inflação lá nos Estados Unidos segue esperando aí amanhã o anúncio do CPI, né? E a gente deve ter aí definição dos juros aí com o Fed na quarta-feira, tá? Então, o dólar ficando nos patamares aí de 5,24, subindo levemente aí 0,40, 0,39. Euro e Libra aí acompanhando também, subindo um pouquinho em frente ao nosso real. DXY mostra um pouco dessa versão a risco, subindo 0,41%, tá? E no campo das criptos, basicamente segue em linha ali com o mercado inteiro.
e aguardando esses dados tão importantes que é o CPI de amanhã e a definição do Fed de quarta-feira para os juros. Então, o Bitcoin e o Ethereum se segurando ali, né, nos patamares de 17 mil dólares e 1.200 dólares, tá? Uma curiosidade aqui foi que nós temos fan tokens, né? O que significa isso em criptomoedas, né? São basicamente tokens que acompanham, né, um determinado grupo, né, um determinado time de futebol, por exemplo, né, e nós temos a fan token do Brasil, que durante a nossa eliminação para a Croácia caiu mais de 60%, devido a essa eliminação na Copa do Mundo, né. A fan token da Croácia subiu mais de 15%, né, paciência, né, faz parte aí desse negócio, né. Então, vamos ficar de olho aí na inflação, que é basicamente o tema principal do mercado, e agora imagino que com essa Copa do Mundo aí chegando aos finalmente, a gente volte a ter uma liquidez um pouquinho melhor, beleza? Mais olho nisso, um abraço, até mais. Obrigado, Leandro. Dando sequência aqui, vou chamar então a Lipe para comentar de commodities agrícolas para a gente. Bom dia, Lipe. Então, bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Em relação ao mercado de soja, o mercado brasileiro registrou uma boa semana aí na comercialização de soja, como os colegas aí comentaram, o Leandro, né? O dólar nessa patamar aí de 5,24, 5,20, abriu uma boa janela aí de comercialização para o produtor brasileiro e acabou vendendo mais de 1,5 milhão de toneladas de soja, né? A semana ela foi um pouco mais curta, como vocês comentaram, né? Jogo do Brasil na segunda e na sexta, mas mesmo assim se intensificaram bastante negócio e os contratos futuros lá em Chicago subiram, chegando a testar os 15 dólares ali por bushel. Então, eu quero até chamar a atenção aqui para o produtor ou para você que tem alguma operação com soja, que o momento está bastante favorável, né? Então, soja 15 dólares o bushel, junto com o dólar nesse patamar de 5,20. Então, o produtor acaba encontrando soja a 189, 190 reais nos portos brasileiros. Isso tem sido favorável ao mercado, tá? Então, por isso que teve uma venda muito forte. Foram vendidos algo em torno de 500 a 700 mil toneladas só na última quinta-feira. Então, o mercado foi bem favorável nessa última semana aí para o produtor rural brasileiro. Há ainda uma incerteza em relação à safra brasileira desse ano. A gente está quase encerrando aqui a janela de plantio do soja brasileiro, mas praticamente quase toda a nossa safra já foi plantada. Isso é favorável, porque daí o produtor consegue colher, eu tinha falado isso na semana passada, né? Consegue colher o soja em boa janela e consegue plantar o milho também, que é uma cultura de inverno, numa ótima janela também de plantio, que é uma cultura que tem um risco maior. Só que há uma certa incerteza em relação a essa safra brasileira, em função do clima, né? Há preocupações sérias também em relação com a Argentina, que tem sido importante combustível para as altas dos futuros lá em Chicago. O mercado segue focado assim na América do Sul. A Argentina é o ponto central de preocupação, porque lá as temperaturas estão passando dos 45 graus em algumas regiões e está uma seca muito forte. E no Brasil, os olhos estão voltados para o Rio Grande do Sul, que também é um estado que produz bastante soja, e eles estão... Então, vai se perdendo aí com o tempo. Então, o mercado está de olho nisso, tá? E aí a gente encerra a semana, então, com uma alta de 3,15, negociando a 32 dólares a saca aqui no Brasil. Em relação ao milho, praticamente a semana estável, né? Uma alta de 0,11. A sexta chegou ao fim lá com os preços futuros do milho com movimentação altista na Bolsa Brasileira e acumulando também essa alta no semanal. Os preços de milho no mercado brasileiro estão praticamente lateralizados nessa reta final de 2022. É um movimento assim típico de final de ano, porque há uma diminuição da demanda, tanto na exportação quanto também para o mercado nacional, tá? Lá em Chicago também finalizou a atividade da última sexta-feira com flutuação positiva, os preços subiram por lá também. E segundo informações da agência Reuters, os estoques finais lá nos Estados Unidos foram corrigidos para cima, de 30 para 31,93 milhões de toneladas. De outro lado, o ISJ também trouxe bastante mudança aí em relação às estimativas para exportação, né, que foi reduzida. Tá? Então a gente encerra com negociado R$ 87 a saca aqui no Brasil. Já o boi gordo, a gente teve uma queda aí de 2% nessa semana, negociando praticamente a R$ 290 a arroba do boi gordo. O mercado físico também se manteve nesses patamares de preços. Segundo os analistas, o preço
segue firme, apesar dessa queda de 2 na B3, mas no mercado físico, os preços seguem bastante interessante, as escalas de abate, principalmente no Mato Grosso, que é a principal praça, né, foram encurtadas, então isso dá respaldo aí para esse movimento, né, de alta. Em São Paulo, o quadro ainda de escala de abate é um pouco mais confortável, e algumas indústrias elas estão ausentes aí da compra de gado, né? Essa dinâmica ela teve presente durante praticamente toda a semana. Então, os preços aí no mercado físico de carne bovina, eles seguem bastante acomodado, e o ambiente de negócios agora nessa reta de final de ano volta a sugerir alguma recuperação dos preços, em linha com uma demanda maior aí nessa última quinzena do ano, né? Já em relação ao café, o mercado encerrou com negociações de desvalorização técnica nos principais contratos em Nova York. De acordo com o site internacional Bachar, o café ele continua pressionado pelas chuvas no Brasil. Previsão de chuva no Brasil acalmou as preocupações, né, com a safra de café e pesou muito nas cotações, então por isso a gente vê uma queda de 1,55 no semanal, negociando a $203 aí a saca, né? A Somar Meteorologia também informou que, a partir dessa semana, em Minas Gerais, o Brasil recebeu 56, desculpa, na semana passada, recebeu 56 milímetros de chuva, que é 94% acima da média histórica, né? Então, as informações também do Instituto de Meteorologia, o INMET, é que para essa semana, que se inicia hoje, vai ser marcada de boas chuvas, principalmente nas praças ali que são regiões produtoras de café arábica e conilon, né? Ainda assim, os produtores afirmam que a safra de 2023 ela não deve ser tão expressiva conforme era esperado pelo mercado. Beleza? Então, essas foram as notícias em relação ao mercado agrícola, destacando mais uma vez o preço bastante atrativo aí para o soja, esse componente de soja a $15 o bushel, com o dólar nesse patamar de 5,20, traz um preço interessante para o produtor buscar travas aí na B3. Beleza? Beleza, Lipe, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego aqui para continuar as apresentações das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos lá, começando aí pelo Brent, né? O Brent registrou uma das suas maiores quedas semanais em meses, né? Uma queda aí de 11% na semana, fechando aí abaixo dos $80, né? Um nível aí que realmente chama muita atenção. Basicamente, com esses crescentes temores aí de recessão, né? Anulando qualquer problema, digamos assim, de oferta, né? A gente falou nas últimas semanas aí que poderíamos ter algum problema de oferta, né? Mas esses temores de recessão estão, por hora, passando por cima disso daí, né? Após aí os dados econômicos fracos, né, da China, Europa e Estados Unidos, conforme o próprio Gustavo já mencionou, né? O mercado ainda reagindo às perspectivas de contração global, né, alimentadas por dúvidas quanto a essa política de flexibilização à recessão na China, né? Os últimos dados aí de inflação nos Estados Unidos divulgados aumentaram o temor, né, que o Fed possa, digamos, voltar a acelerar, né, o ritmo das altas taxas de juros, né? A gente teve um momento aí meio otimista nas últimas semanas, né, que o Fed deve começar a ter uma queda gradual aí das altas de juros, mas essa o último dado da semana passada aí realmente chamou atenção, novamente acendeu a luz amarela, né? E aí já falando um pouco de perspectivas aqui de curto e de longo prazo, né? O próprio BTG emitiu um relatório aí no final de semana, mostrando aí sim um viés de baixa no curto prazo, né? Em linha com esse receio aí ao crescimento global e ao teto de preços para importação que impuseram, né? A Europa e outros países impuseram esse teto de preço ao petróleo russo a $60, né? Lembrando sim que a Rússia já pratica um preço em torno de $65, $68 para muitos países parceiros, mas alguns outros países ela seguia o preço de commodity como um todo, né? Então isso traz aí um momento de bastante pessimismo, né, de muitas incertezas e atinge diretamente o preço do Brent, né? Mas no longo prazo, digamos assim, temos um viés otimista, né? No longo prazo, que basicamente o relatório fala ali sobre a possível volta do consumo, né, a níveis pré-pandemia, tanto na China como na economia global, mais aquecida, né? E, por exemplo, as reservas energéticas nos Estados Unidos, né, elas estão extremamente baixas, só para vocês terem uma ideia, são próximas aí ao patamar do início de 1984, né? Eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui nesse call que nem tinham nascido em 84, né? Eu também, é claro. Então, assim, esses fatores aí podem, com certeza, resultar em um descasamento, né, de demanda entre demanda doméstica do maior país consumidor de petróleo do mundo, como os Estados Unidos, trazendo assim novamente viés de alta. Então, em resumo,
perspectiva de curto prazo, ainda a própria BTG também ainda é um viés baixista, né, ou pessimista, digamos assim, não devemos ter uma forte alta de curto prazo, devido a essas preocupações com demanda, né, mas aí no médio e longo prazo aí já devemos, depois que passar, digamos isso, e também essa expectativa de recessão também nos Estados Unidos para o próximo ano, né, vai bem em linha, mas após essa onda, né, esse pequeno tsunami aí, tomara que seja pequeno, o viés volta a ser altista aí devido a essas ao aquecimento médio prazo aí da economia global, tá? Já o minério de ferro aí uma alta, né, de 2,85, como já foi dito pelos colegas aqui também, né, essas medidas de flexibilização das restrições da Covid-19 pela China, que é a maior produtora, né, aqui de aço, aumentou bastante as esperanças do ressurgimento de demanda, né, o minério de ferro, só para uma curiosidade, né, mais negociado para janeiro na Bolsa de Dalian, fechou com alta, em seu nível mais alto desde 16 de junho, né, então praticamente um semestre, tá? Então, mostra que realmente tem tido uma alta aí interessante nas últimas semanas, né? Mas, assim, a grosso modo, ainda tudo se resume à expectativa e esperança de incremento de uma forte demanda do minério, né? Que é realmente, de fato, essas flexibilizações da China e também aqueles impulsos, né, econômicos, né? Que a gente vem falando algumas semanas do governo chinês, de fato, surja né, repercuta de maneira bem positiva e a demanda realmente volte com força, tá? Já o ouro aqui fechou praticamente estável, né? O ouro, a gente sabe que ficou num 0 a 0 na semana e também teve bem pouca volatilidade, né? A gente tem alguns itens aqui, como por exemplo, uma leve alta do dólar, como o próprio Leandro comentou, a espera de dados de inflação que vão ser divulgados aí, o CPI essa semana nos Estados Unidos, a definição também das taxas de juros, né? Então, assim, o ouro ainda ficou ali de butuca ali, ficou só dando uma olhadinha o que deve rolar nas próximas semanas, né? E aí também alguns comentários aí que os analistas consideram que o ouro pode continuar a ter um bom desempenho, né? Lembrando que o ouro já está acima de $1.800, né? Rompeu essa barreira recentemente. Eles imaginam que possa continuar tendo uma alta, né? Basicamente porque quando a gente chega em momentos teoricamente de crise ou de recessão, a busca por portos seguros é grande, né? E a gente sabe que vem sendo crescente os riscos de recessões, né? Pode passar slide. Vamos lá, falando agora dos nossos DIs. Aí, ao longo dos últimos dias, né, as taxas de juros apresentaram uma alta em praticamente, né, toda a extensão da curva, né, já estou até desconsiderando esse janeiro de 2023 aí, e uma alta gradual, né. O cenário político doméstico aí continua sendo certamente a principal diretriz do mercado, né, durante a semana, conforme os colegas já comentaram aí, os agentes financeiros aguardaram as atualizações aí da PEC da transição, a qual foi aprovada, né, pelo Senado, sem alterações inicialmente em relação ao texto que passou na CCJ. Além disso, é abaixo do esperado IPCA de novembro, né? Isso ajudou a ancorar os juros de curto prazo. Já o anúncio, né, do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, conforme o Gustavo já comentou, no governo teve pouco impacto sobre a curva, uma vez que essa possibilidade estava bem precificada, né? A gente já viu em semanas anteriores um estresse bastante grande na curva, o Bovespa caindo bastante, já refletindo esse cenário, tá? Desculpa aí, pessoal. Já para os vértices mais longos, né, números mais fortes do que o esperado, por exemplo, de inflação ao produtor americano, né, o PPI, se refletiram no comportamento dos rendimentos dos yields, né, lá os treasuries americanos aí estouraram, né, tiveram uma forte alta, puxaram para cima também a ponta longa da curva aqui no Brasil. Certamente o Brasil tem um reflexo muito grande quando há um movimento de juros, principalmente de médio e longo prazo nos Estados Unidos, reflete diretamente aqui na nossa economia, tá? Por fim, as taxas de juros reais também apresentaram alta ao longo de toda a curva aqui no Brasil. Tá? O Copom, só reforçando o que os colegas já falaram, aí também manteve a Selic a 13,75, né? Terceira reunião consecutiva, conforme amplamente esperado, né? Um comunicado aí pós-decisão destacou, de fato, esses riscos fiscais crescentes, né, no ambiente doméstico, com a sinalização de que o comitê deve manter a taxa básica de juros do nível atual, que é um nível, todo mundo sabe que é bem contracionista por um período mais longo ainda, né? A gente até comentou isso no nosso comitê aqui interno, para garantir a convergência da inflação, a trajetória de metas, né? Em novembro, reforçando que o IPCA subiu 0,41, né, abaixo do esperado, e acumulou uma alta de 5,9 em 12 meses, né? Contra 6,5 acumulado até 12 meses até o mês anterior, tá?
Então, dados sim, positivos em relação à inflação, né? Já que, para essa semana, né, no Brasil, a expectativa é assim, que a PEC da transição seja aprovada aí no Congresso, sem grandes alterações, né? Essa é uma expectativa do mercado como um todo. Além disso, serão divulgadas a ata da última reunião do Copom e a proxy mensal aí, né, do Banco Central para o PIB, referente aí a outubro, né? Expectativas de nomeações também do novo governo eleito, principalmente aos nomes ligados à economia, como secretário da Economia, os secretários, né, da Economia, ministro do Planejamento, presidente de Petrobras, presidente do BNDES, são grandes expectativas aí que possam ser divulgadas essa semana, e certamente isso deve trazer uma movimentação, né, e trazer talvez um movimento local aqui no Brasil, a depender dos nomes, né? Se foram nomes aí mais técnicos, mais voltados para o mercado, né, pensando em estabilidade dessas instituições, certamente a gente vai ter um viés positivo, né? Mas tomara que isso ocorra de fato. E no cenário internacional, os destaques aí serão as reuniões da política monetária do Fed, né, que começa terça-feira, na zona do euro também, e no Banco Central da Inglaterra, ou seja, semana recheada aí de reuniões envolvendo taxa de juros a nível mundial, né? E dados de inflação do consumidor, né, o CPI deve ser divulgado também nessa semana. É isso aí.